A todos. Obrigado, boa noite a todos. Uma alegria nós estarmos juntos aqui. Já estávamos em momentos dando risada antes de começar a reunião e agora continuamos felizes internamente, mas é sempre bom. O assunto tratava de lembranças do passado, viu, Celinha? Nós estávamos aí lembrando, e eu me lembrei do tempo que você me dava aula na escolinha. Eu estava até falando para a Fran aí. E então, a gente estava lembrando disso tudo aí com o Edson. E por que eu estou falando nisso? Por causa das lembranças. Porque quando a gente fala da morte, da separação da alma do corpo, ninguém fez essa pergunta. Mas é uma pergunta. Como é que é o nível de saudade que a gente tem, né? Daqueles que ficaram. Por quê? Porque talvez a única coisa que nos preocupe mais em relação à morte é essa perda desse contato direto, né? Fico imaginando a mãe, o filho, nós os pais, avós, seja o que for, amigos, né? Essa essa separação temporária, ela influencia muito, sim, na questão aí da separação da alma e do corpo, né? A gente pode ver isso nas obras, né? Aliás, a gente vai ver que o próprio André Luiz, em Nosso Lar, ele só conseguiu, sem dúvida alguma, digamos assim, possuir uma serenidade espiritual após a ida no lar, né? Em que aí ele passa por um grande teste e, obviamente, toda aquela preparação, todo o sofrimento, né? Até involuntário dele lá no umbral e depois na colônia Nosso Lar, sem dúvida alguma, deram a ele um certo preparo para que ele passasse por aquele teste. Mas havia nele por mais que ele tivesse, né, bem, vivendo em Nosso Lar, né, se aprimorando, em contato com as terapêuticas espirituais, né, com fluidos de excelência, sendo tratado, né, recebendo toda uma terapêutica lá para recuperação, enquanto ele não vai rever os parentes. Então, por quê? Porque, na verdade, essa separação a gente carrega muito ainda desses laços na carne. Os laços familiares, né? Embora a gente já viu o Evangelho nos dizer sobre a diferença entre a parentela espiritual e a parentela corporal, né? Todos nós fazemos partes, né, de uma só família, que é a humanidade, mas a gente, claro, conserva esses laços que nos prendem aí na condição de pais, de filhos, de amigos, enfim, que sem dúvida alguma, isso influencia demais na separação da alma do corpo, né? A questão 160, que foi onde nós paramos, ela vai começar a tratar um pouco disso, quer dizer, está incluído nisso, né? Que é importante que a gente diga. Olha a pergunta. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Então, é a perspectiva do lado de cá, né? Porque também nós cultivamos a saudade daqueles que já se separaram do corpo, vamos chamar assim, e que regressam à vida espiritual. Não há aqui da nossa parte, é bom que se diga, né? Vamos sublinhar assim, não há nenhuma crítica à saudade. Não há nenhuma crítica, né? A saudade, ela é valiosa, quer dizer, não deixar morrer as lembranças é o que até nos alimenta muitas vezes, nos inspira, né? Agora, depende de como nós enfrentamos essa saudade. Se é uma saudade desprovida de resignação, de esperança, de um olhar otimista, né, de que aqueles que nos deixaram temporariamente voltaram à pátria espiritual, né, que é a verdadeira pátria, quer dizer, cumpriram de alguma forma aquele degredo, né, quando
migraram para o corpo físico e agora voltaram, quer dizer, participaram, né, de todo um processo de vida, né, um projeto pessoal, de melhoria, de transformação moral, de crescimento espiritual, e que retornam à pátria dos espíritos e continuam vivos. E que muitas das vezes essa separação entre a alma e o corpo, ela muitas das vezes é comprometida em função da influência mental daqueles que, muitas das vezes, no próprio velório, cujo ambiente é um ambiente, embora de tristeza, que é legítimo, mas é um ambiente o quê? De um certo desespero, né? Daquele choro convulsivo, né? Você imagina, tá ali se desprendendo dos laços fluídicos, há um momento de perturbação entre aquele que se desliga do corpo físico, o Pedro mostrou isso para a gente, e fica cada um que chega e que vai abraçar o parente, é um choro de todo lado, desesperador, né? Imagina que todas aquelas emanações, né, de desespero, o quanto isso, a gente sabe até pelas obras espíritas, o quanto isso influencia profundamente naquele que está se desvinculando dos despojos carnais, não é? E até mesmo daquele que está, de certa forma, tendo uma certa visão do mundo espiritual, porque ao se desprender do corpo físico, ampliam-se as percepções espirituais. Já imaginou num ambiente conturbado em que as pessoas... E aí eu queria abrir um parênteses para que nós espíritas saibamos do comportamento nosso nos velórios. Quer dizer, nós não podemos ser copartícipes, coadunarmos com chacrinhas, rodinhas de anedotas, sabe? Aquele vão tomar um cafezinho e jogar uma conversa fora, das conversas que não cabem em lugar nenhum, muito menos no momento em que se estão sendo desligados os liames, em que aquele que está desencarnando está num processo de semiconsciência, enxergando um pouco do mundo espiritual. Imagina o panorama, né, pela qualidade dos espíritos que são atraídos pela conversa fiada, desculpa o termo, né, pelas anedotas chulas, pelos pensamentos que muitas das vezes, ou os assuntos nos levam a estar discutindo até heranças, os comentários infelizes acerca do desencarnado naquele instante, né? Tudo isso é compreensível do ponto de vista daquele que entende que a morte é o fim de tudo. Mas a partir do momento em que esse capítulo está sendo estudado por cada um de nós, em que essas informações já estão ao nosso alcance, já estamos nos apropriando dessas informações, não pode mais nenhum de nós espírita ter qualquer comportamento que não seja, num velório, de uma prece respeitosa, de um comportamento moral, de um comportamento espiritual, de um comportamento social, de profundo respeito àquele desencarnado naquele instante. De que nós possamos ser doadores, inclusive, das nossas vibrações mentais, né? Entreguemos uma prece ao desencarnante e cuidemos com as nossas palavras, com a nossa atitude, mesmo silenciosa, de compaixão, para os encarnados que ali estão, que muitas das vezes são os que mais se desesperam. Então é importante falar nisso, porque o comportamento daqueles que estão principalmente no velório, eles influenciam e muito no processo de desligamento do espírito aos últimos laços que o prendem à matéria. E aí,
Quando o espírito ele encontra, claro, vamos ver a resposta. Como a gente diz aqui, o Kardec fala de uma forma geral. Depois a gente vai vendo que as informações foram trazidas e que elas trazem nuances mais detalhadas de desencarnes. Aqui é de uma forma geral. Então, o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele. O Kardec, o espírito de verdade, responde sim. Conforme a afeição que lhes botava, ele lhes consagrava. Né? É assim que está escrito aí no Livro dos Espíritos. Isso aí é de acordo com a afeição, né? E que aqui eles consagravam as pessoas. Muitas vezes, aqueles que são seus conhecidos, eles vêm aonde? Receber, dar as boas-vindas, né, ao mundo dos espíritos. E até contribuem, dependendo, do claro, do grau de adiantamento espiritual, no desenfaixe da matéria, no desligamento dos fluidos. Vamos relembrar o nosso conceito? É importante, ó. Quando cessa a vitalidade do corpo, em que há um desligamento, falando das mortes naturais, um desligamento, porque das mortes violentas, rompimento brusco, a gente vai ver após aí. Esse desligamento natural é que os cordões fluídicos vão se afrouxando e há um desligamento. Usa-se muito, é claro, a interferência de espíritos, porque o processo se daria normalmente, com esgotamento natural dessa vitalidade. Nós ouvimos sempre, vemos nas obras, uma interferência direta de espíritos desencarnados para o desligamento dos últimos liames que prendem o corpo. Ora, isso se deve, basicamente, também a dois motivos principais. O primeiro, pela vida que levamos. Ou seja, a vitalidade não se esgota. Às vezes, a falência de um órgão se dá muito, por quê? Por um abuso, seja alimentar, seja um abuso mental, por tudo aquilo que geramos numa vida. Alimentar, né? Emocional, psíquico, e às vezes a falência de um órgão. Pode existir uma grande vitalidade, mas o que dizer de alguém que, por uma questão de alimentação, né, obviamente com algumas características genéticas, vai possibilitá-lo a uma arteriosclerose aí, e as artérias se entopem e levam a um infarto fulminante. Embora haja vitalidade do fígado, embora haja vitalidade dos rins, percebe? Mas ele foi levado a óbito ao desencarne por um evento ocasionado, um infarto, um AVC, enfim, ou por um câncer em determinado órgão, mas há uma vitalidade em outros órgãos. Então, a vida física ela se cessa em função daquele evento, mas há uma vitalidade ainda no corpo físico. Aquilo foi provocado por um abuso, obviamente, alimentar, emocional, pelo convívio espiritual com entidades desencarnadas cujos fluidos são deletérios, né? Obviamente vinculados a esse encarnado pela faixa mental a que ele se sintoniza, expressa nos ambientes que frequenta, naquilo que pensa, nos valores que cultiva, nos hábitos, nas viciações de toda a ordem, enfim. Então, esse conluio, obviamente, muitas das vezes até proposital, visando, levando ao desencarne por um processo de vingança em relação ao processo obsessivo, enfim, né? De toda uma vida mental desregrada também, acaba levando ao desencarne. Certo? Então, a bomba, o coração, para de bombear, não é? Uma morte cerebral, enfim, o desencarne. Mas há uma vitalidade. E os laços fluídicos, ainda de certa forma, estão muito vinculados àquele corpo físico.
que foram os desencarnes, que a gente chama de morte, né? Está longe de ser uma morte natural. Está claro isso para todo mundo? Por quê? E aí, esse momento de inconsciência ou de perturbação, quando há, digamos assim, a cessação da vida orgânica, veja bem, o tempo de duração está intimamente ligado, veja bem, a o quanto nós estamos desvinculados de uma vida material. Percebe? Então, quanto mais nós estamos vinculados a um posicionamento de vida material, isso fica muito mais fácil se fechar. A gente precisa entender aquela colocação que nos é dada acerca do corpo duplo etérico, que é o qual nós nos utilizamos para reencarnar no planeta, com os fluidos do planeta onde reencarnamos. Eu sempre tenho batido nessa tecla, porque isso é o que nos ligam, é ali que estão os centros de força, também conhecido como chakras, na filosofia hindu, estão aí nesse corpo, nesse duplo etérico, que fazem a intermediação entre o perispírito, quer dizer, nós espíritos e o perispírito nosso, e o corpo físico. Então, o desligamento é feito desse duplo etérico, porque aí é a matéria orgânica que vai se decompor, o corpo físico. E esse duplo etérico, que são fluidos adquiridos, obviamente, no planeta reencarnado, que fazem essa interface entre o perispírito e o espírito, ele vai ser reabsorvido, fica no planeta. Agora, nós vamos conseguir esse desligamento desse corpo etérico, né? Quer dizer, essa desvitalização desse corpo duplo etérico, o corpo mental, que o André também chama, isso está intimamente ligado à nossa forma de pensar, de conceber e de agir em nossa existência. Nós não somos, né? Nós não somos seres humanos que estamos encarnados na Terra. Nós somos espíritos que ocupamos temporariamente um corpo. Isso é muito diferente. Essa é a concepção que a gente precisa ter. Se nós somos um espírito que reencarnamos e que utilizamos dessa ferramenta para poder interagir nesse planeta, ora, de que deve ser, de que qualidade devem ser os nossos anseios, os nossos objetivos? De finalidade espiritual. Embora necessitamos, sim, né, de uma vida material, mas elas não podem ter prioridade, né? Não pode, por exemplo, nós não podemos sofrer porque não temos uma roupa nova para ir na festa. Não, não é que não podemos, não faz sentido. Né? Não faz sentido nenhum o mundo material, as coisas materiais que nós dependemos, fazem sentido para quê? Para que possam suprir as necessidades físicas. Mas não nos devem fazer sofrer a carência delas. Porque aí nós estamos invertendo essa lógica. Né? Então, se é fundamental que nós tenhamos alimentação, para que possamos o corpo físico mantê-lo rígido, com saúde, o máximo que pode, tem que ter também o mesmo grau de preocupação e importância com a nossa alimentação espiritual. Pelo ar que respiramos, pelas nossas preces, pela nossa conduta mental, pelas nossas meditações, que são forma de alimentar a nossa alma. Se temos uma grande preocupação com o cardápio, daquilo que gostamos, dentro da alimentação, também precisamos eleger, do ponto de vista espiritual, aquilo que nos é fundamental e prazeroso, como alimento espiritual.
nas nossas ações, nas nossas atitudes, não é? Então, esse comportamento em vida, ele é importantíssimo na questão até de reencontro com as afeições. Nós temos um exemplo que, embora todo mundo já conheça, mas que é fundamental que a gente relembre. Eu peço desculpa porque vocês devem ouvir isso pela 10ª vez, mas a minha intenção aqui é relembrar, para que depois meditem acerca disso, que é a volta do Bezerra de Menezes para o mundo espiritual, o seu desencarne. Lembram disso? Todo mundo está lembrando? Cara, não preciso contar. Se todo mundo lembra, não preciso relembrar. Tem alguém que não lembra? Só levantar a mãozinha. Eu não Ô, lembro Fran, não, Heraldo. Pode contar. tá bom. Então já vale, meu amigo Luciano. Já vale. Você também foi meu... Não, você não foi meu professor na escolinha não, né, Luciano? Não. Então vamos lá. O Luciano e todos os outros aí. O Bezerra, quando desencarna, ele desperta no mundo espiritual, deitadinho lá numa cama, vou resumir tudo, no colinho lá, né, da sua guia protetora, e ele, uma coisa que lhe chama a atenção é que ele ouve um coral maravilhoso, de vozes assim angelicais. E aquilo chama a atenção porque aquele impacto vibracional da canção, né? Parecia um hino. Aquilo reverbera nele demais, lhe propiciando um bem-estar fantástico. E ele pergunta exatamente o porquê daquilo, né? E ele é convidado a ir à sacada do quarto que ele estava. E quando ele chega lá, ele vê centenas e centenas de pessoas cantando o grande coral. E é dito a ele: essas pessoas que vieram te receber foram pessoas que foram alvo das suas ações caritativas. E a música que eles estão cantando se chama Hino à Gratidão. Então, imagina, a cena deve ter, claro, belíssima, muito diferente do que eu contei aqui. Mas fica imaginando, vamos pegar esse exemplo, você tinha lá centenas e centenas de pessoas que o Bezerra, quase que de imediato ao desencarne, revê. Talvez algumas fisionomias ele nem se lembrasse. Porque, muitas das vezes, nossas ações caritativas, elas alcançam de forma indireta uma série de pessoas. Que depois, quando desencarnam, têm uma noção muito mais ampla e acabam reconhecendo-nos as nossas atitudes e geram por nós uma gratidão, que a gente nem sabe. Não é? Muito comum em atividades espíritas, mediúnicas, nas reuniões mediúnicas, determinado espírito se manifesta. Vou contar, por exemplo, uma passagem que aconteceu comigo. Posso contar tranquilamente porque não vai, de certa forma, me colocar em qualquer situação de superioridade. Pelo contrário, ainda vou revelar minha condição pequena. Mas estávamos numa reunião, não sei se Célia estava nessa reunião. Eu falo assim porque eu e Celinha já participamos de muita reunião mediúnica juntos, né, Celinha? São Paulo, quando moramos em São Paulo, né? E a Célia morava lá também, e foi uma época que eu estava morando em São Paulo, a gente se encontrava, ia para o centro, enfim. E, claro, no Fé e Caridade. Em uma determinada reunião, nós estávamos numa situação muito difícil,
Difícil que eu chamo, é claro, devido à nossa, a nossa incapacidade, o nosso grau de autoridade moral ainda muito pequeno, em relação a determinada conversa com um determinado espírito muito rebelde, resistindo demais a abandonar o seu planejamento de revolta, de vingança, enfim. Numa situação muito difícil mesmo, em que as palavras pareciam que não conseguiam tocá-lo, por mais que tentássemos uma lógica da argumentação, por mais que recebesse ali passes fluídicos, né, de todo mundo ali na sustentação, enfim, de todos aqueles que estavam envolvidos diretamente, e de repente um espírito lá se incorpora no médium, e ele, com uma certa autoridade sobre aquele espírito, ele fala com ele de uma certa forma, bom, enfim, e o espírito parece que ouve de uma forma até meio temerosa, sabe? Meio temerosa. Enfim, e resolve, pelo menos no primeiro momento, a pensar na situação, mas a se desligar fluidicamente daquele processo obsessivo que ali estava. Isso nos deu um alívio muito grande, uma certa alegria, mas logo em seguida ele disse, olha, vim aqui porque eu tinha uma dívida contigo. Estamos 0-0. Até logo. Foi mais ou menos assim. Ou seja, ele ali chegou, tinha uma dívida, não sabe qual é, talvez tenha sido um passe dado em alguém que era do seu coração, uma prece, um atendimento fraterno, que ele acompanhava alguém, não importa. Não dá nem para indagar. Mas acredito que deve ter sido uma coisa muito insignificante, que é o que está à minha altura. E ele disse, olha, agora estamos quites, ou seja, não te devo mais nada, não precisa nem contar comigo mais. E, na verdade, ele resolveu aquela situação, não é? Que não ia, parecia que não ia chegar a um bom termo, né? Mas ele tinha alguma ascendência sobre aquele espírito ali. Não era uma ascendência, me parecia, de autoridade moral, não. Pela forma como falou, os espíritos de um grau de iluminação são muito dóceis, né? São muito carinhosos, agem muito mais fluidicamente. Ele foi pela imposição mesmo da palavra, né? Ele chegou ali, se impôs pela palavra, como se desse uma ordem mesmo. Então, nós estamos falando isso por quê? Porque essa inconsciência, né, esse momento está muito ligado ao nosso comportamento, à nossa visão de mundo espiritual. Falei demais, não sei se ficou claro, ou se eu me abri muita janela e muita porta aí, entrei e saí, e possa ter criado, comprometi, ou as informações realmente ajudaram a gente a entender a importância. Que embora nós vamos encontrar imediatamente, não, isso é muito relativo. Depende muito do padrão vibracional em que nós estamos. Tá claro? O livro Irmão Jacó diz bem isso. Voltei, para quem quiser dar uma olhadinha. Ficou claro aí para todo mundo que isso realmente encontra-se, claro, e nem todos vão, até muitos de nós não vão nem conseguir enxergar. É muito comum nas reuniões mediúnicas também, espíritos em processo também de muita revolta, de muita dureza, chega lá o espírito daquela que foi mãe dele numa encarnação, na última, não importa. E ele, às vezes, demora para percebê-la. Tem que haver uma ajuda fluídica muito grande dos diretores espirituais para que, quer dizer, condensar bem o seu perispírito,
para que ele fique bem visível para o espírito. Luciano aí levantou a mãozinha. Oi, Heraldo, boa noite a todos de novo. Eu estou lembrando de um Buenas. caso aqui contado pelo Divaldo, que ele estava caminhando com a Joana em um cemitério. Ele tinha ido ao cemitério no enterro de um conhecido, algo desse tipo, e ele ouviu uma música muito bonita, uma música de violino, certo? E ele foi andando com a Joana e viu um espírito sentado no túmulo, tocando violino e chorando muito. E o Divaldo também ouviu um pouco mais adiante, né, numa uma capela, né, uma menina também desencarnada, né, na mesma idade desse espírito, também chorando muito. E a Joana contou a história para ele. A Joana disse que ela havia se suicidado para ficar, né, com esse namorado, que seria esse músico, e ele, vendo que ela se suicidou, algo tipo Romeu e Julieta, também retirou a própria vida, achando, né, que iriam se encontrar na posteridade. Só que ele estava em zonas vibratórias diferentes. Então, mesmo assim, um ali perto do outro, não se ouviam e nem se viam. Olha que interessante também. Perfeito. O Kiko levantou, só um minuto, Kiko. Isso é bem lembrado. A Dona Ivone Pereira, ela conta muito, um espírito que lhe era muito. Tinha uma relação com ela muito grande. Ela até nunca disse, pelo menos que eu saiba, qual seria a relação dela. Sei da relação dela com o escritor português lá do Memória de um Suicida, o Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, Celinha. Eu estava com Camilo Cândido Botelho, o pseudônimo dele. O Camilo Castelo Branco, eu sei a ligação, né? Foram contemporâneos lá em Portugal, numa encarnação dela. Mas com Chopin. Chopin, né, o espírito Chopin, tinha uma ligação muito grande com a Dona Ivone. E era um espírito, obviamente, quem conhece, já leu a biografia de Chopin, vai saber que foi uma vida muito amarga, principalmente do ponto de vista do amor, do coração, do sentimento, enfim. Acho que amou mais do que foi amado, se a gente pudesse traduzir, sofreu muito por isso. Bom, enfim, mas ele trazia sempre uma grande melancolia. Era o espírito, obviamente, genial, tá? Sem dúvida alguma, um grande compositor, né? Da música clássica, um espírito, um expoente da arte, né? Uma virtuosa, enfim, mas como espírito desencarnado, era tristonho, né? Era um espírito profundamente melancólico, né? Então, obviamente, porque quem vai ver a vida, ler a biografia de Chopin, entende o seu comportamento, né? Não tinha uma vida voltada às questões espirituais, sem nenhum julgamento, está lá na biografia dele, tá certo? Então, o que a gente pode, o Kiko levantou a mão aí, é dizer isso. Esse momento do desencarne, embora a resposta do Espírito de Verdade seja de uma forma geral, isso não quer dizer que todos nós vamos nos encontrar com as pessoas. Vai depender bastante do padrão da faixa vibracional em que nós estamos. E que isso é consequência da vida que levamos, principalmente da nossa vida mental e espiritual. Isso é muito sério. A gente precisa refletir bastante, porque isso é muito sério. O Kiko, também conhecido como Marcos Vinícius Bopato. Ei, gente, beleza? Aqui, eu fiquei com duas questões, assim. Na questão 160, tem uma listinha, né? Não é definitiva, como dizem no direito, não é taxativa, né? Mas não é fechada, né? Mas, basicamente, nessa lista aí, todos os espíritos ou estão na mesma faixa vibratória do que a gente,
ou estão numa faixa abaixo, sim? Quando a gente desencarna. Até porque o espírito superior, numa faixa superior, ele aparece para a gente e quando ele quer, quando é necessário, né? E necessariamente ele não precisa aparecer para ajudar a gente, né? Que está numa faixa inferior. Tá. Mas e o nosso espírito protetor, que nos larga nenhum instante? A gente, quando desencarna, a gente vai conhecer ele? Ou isso vai demorar um tempo, né? Vai depender da nossa faixa vibratória. Você vai ver que o próprio André, no umbral, né, quando Clarencio realmente ele consegue enxergar Clarencio, foi depois de todo aquele sofrimento, né, e principalmente quando ele se propõe pelas lágrimas do grande arrependimento. E aí Clarencio consegue, entende? Ele consegue ver Clarencio. Agora, isso não quer dizer que os espíritos protetores o abandonaram. Em todos os momentos, Deus vai brilhar o sol sobre bons e justos, chover a chuva sobre bons e maus, ou vice-versa, enfim. O tempo todo a misericórdia divina nos rodeia. Principalmente, né, você tem agora um exemplo, Kiko, os hospitais nesse instante, em que eu falo agora à noite, não tem visita, né? Obviamente a interferência fluídica, de pensamentos, enfim, mas, enfim, diminui bastante o trânsito de espíritos que são aqueles que acompanham muito os desencarnados, que isso é outra coisa que a gente precisa se apropriar, quando vai fazer uma visita também ao hospital. Principalmente um doente, né, que a gente sabe que está numa situação muito difícil, enfim, não é? A gente precisa cuidar de chegar lá para dar um ânimo, que seja breve, mas que seja intenso, que as conversas também, numa sala visitando um doente, sejam as melhores. Por quê? Porque ali tem um processo que pode ser que os cordões fluídicos não tenham que ser desligados naquele momento. Há um projeto reencarnatório para que ele ainda sobreviva mais. E muitos de nós, às vezes, somos copartícipes, e não há nenhum exagero em dizer isso, porque é simples de entender, quando despejamos um lixo, já imaginou? Um lixo espiritual? Né? Tem até aquele caso que parece engraçado. A gente tem que cuidar até do que vai ler no Evangelho. Né? Vou lá para ler uma página do Evangelho. Tem que cuidar. Você já imaginou abrir uma página e cair lá? Se fosse um homem de bem, teria morrido? Imagina, o doente já está coitado, quase desencarnando, você falou, vou abrir o Léo aqui, aí cai lá, se fosse um homem de bem, teria morrido. Não é verdade? Então a gente precisa cuidar até disso, da esperança, visita também ao hospital, é um negócio que você precisa sanear, né? Higienizar, né? Fazer uma asepsia espiritual, né? Então, na verdade, o que você está dizendo, Kiko, é o nosso guia protetor, o fato de não enxergar, está voltado muito mais à nossa dificuldade de percebê-lo do que a facilidade que ele tem de diminuir o seu padrão vibratório. Levando também em consideração que um guia espiritual de alguém, ele realmente tem que estar com uma certa evolução acima, mas não quer dizer que seja um espírito de alto gabarito. Não é verdade? Não se dá, diz o Livro dos Espíritos, um professor de filosofia como guia de um selvagem. Né? Não, mas está ali, um degrauzinho acima, uns 2 degraus, né? Não é aquele espírito também muito iluminado, né? Que aí tem outros, tem os guias protetor de um grupo familiar, né? De um grupo de espíritos, que aí tem uma hierarquia que vai subindo, mas o guia protetor está muito... Cai 2. Geraldo, acho que picotou um pouquinho, ou foi impressão minha aqui.
Ô, Kiko, você entendeu? Entendi direitinho, ficou ótimo, ficou ótimo. Então, Então você assim, ia fazer por outra isso que colocação. isso. Por isso que você falou aí, como o nosso espírito protetor, né? Ele não é um espírito superior, ainda mais de um espírito mediano igual a mim, né? De Isso eu mediano estou para baixo. falando, isso eu estou falando olhando para o meu aqui, né? Eu também. Já ficou, já fez até cara feia, porque eu falei que ele só está um degrauzinho, mas tudo bem. Aí, então, mas significa que se o seu grau de inferioridade não for muito grande, se o meu grau de inferioridade não for muito grande, que eu vou até conseguir ver, né, esse espírito, esse que fica o tempo todo comigo, né? Eu vou até conseguir reencontrá-lo, né? Ter um contato com ele espiritual. Né? Um momento vai. Não podemos afirmar que é logo após o desencarne. Aí a outra perguntinha, a outra duvidazinha é que na lista está que você pode ver na erraticidade, né? Que estão numa faixa espiritual difícil, né? E pode ver os encarnados, né? Entre os desencarnados, você pode ver os conhecidos, os que estão na erraticidade. E que pode também visitar os encarnados. Né? E aí, quando você falou da questão da visita ao hospital e da responsabilidade de quem visita, né? Eu fiquei pensando assim, e essa visita, né? O próprio André Luiz, que você lembrou, eles falaram, olha, ele queria ir ver a casa dele, eles falaram, acho bom não ir, né? Chegou uma hora que teve que ir, quando chegou lá, viu que ela tinha casado, a esposa tinha casado de novo, e não reagiu bem, né? Esse cuidado mesmo, na visita aos encarnados, a pergunta é essa, tem que ter autorização, não é isso? Permissão de você poder visitar, até para não atrapalhar, né? Ou para uma reação muito ruim, né? Ou se esse cuidado que você deve ter com quem você ama, né, e que vai visitar, para não piorar a situação deles, às vezes está inconformado, está desesperado. Olha, muitas das vezes, viu, Kiko, a permissão, o espírito que vai visitar o encarnado, ele muitas das vezes nem quer ir. Uhum. Ele é atraído pela força vigorosa do pensamento, principalmente daqueles que chamam pelos entes queridos que já desencarnaram o tempo todo. Porque há digamos assim, um mito que nós precisamos desconstruir. Nós, estou dizendo nós espíritas, todo parente nosso que desencarna, a gente acha que automaticamente ele está em nosso lar. Ou então, a minha mãe foi muito boa, ela vem, me ajuda sempre, de repente a coitadinha da mamãe está precisando de ajuda. Por quê? Porque há um mito de acharmos que os nossos entes queridos, se não são já guias e protetores, são pelo menos assistidos por colônias espirituais, tais qual o nosso lar. Quando, na verdade, sem querer, obviamente, chatear, decepcionar ninguém, muitos são obsessores cruéis. Interagem na vida física, não se desvinculam daquelas criaturas que lá estão, e eu estou dizendo isso baseado nas sessões mediúnicas, não é, Zelinha? Quantos espíritos na reunião mediúnica a gente diz assim? Eu já quebrei a cara conversando com alguns espíritos que dizia para ele assim, meu irmão, experimenta a sensação de deixar em paz determinada pessoa, que você vai ver que esse é o começo da sua conquista da paz. Ele diz assim, é o que eu mais quero, você devia trazer ela aqui dentro e falar isso para ela. Eu já ouvi, Celinha já ouviu isso quantas vezes do espírito,
E a gente, o papelzinho lá, que vai lá e diz assim, olha, estou sofrendo uma influência danada, espiritual, tem um espírito que não me deixa dormir. Aí você pergunta, vai falar com o espírito para deixá-la dormir, e diz assim, pede ela para, pelo amor de Deus. Porque as pessoas acham que processo obsessivo é só do desencarnado para o encarnado, quando, na verdade, a obsessão ela é do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado e entre desencarnados e entre encarnados. Tem espíritos que estão vinculados a uma família, a encarnados, pela força de atração daqueles que o chamam o tempo todo, inclusive para ajudá-los a resolver problema eminentemente material. Você imagina espíritos que estão precisando se curar lá no mundo espiritual e que são chamados para ajudar a curar pessoas da família. O coitadinho está precisando de médico e os seus familiares querem que ele seja médico de cura daqueles que ficaram. Fala, Celinha. Ô, Heraldo, só para ilustrar esses seus exemplos, essa sua fala, existe um caso de uma pessoa, companheira nossa, que aconteceu, da pessoa fumava em determinada época e uma determinada reunião mediúnica, o espírito se aproxima e fala, vem pedir, se dirige à pessoa, se dirige ao grupo e pede que ele já tinha parado de fumar há muito tempo, que ele já tinha desligado da vida física, mas que essa pessoa estava atraindo ele para voltar ao vício. E ele vem pedir ajuda para que a pessoa pare de atraí-lo ao vício. Isso foi muito bom, porque a pessoa decidiu parar de fumar desse dia para o outro. Então, assim, a lição veio, mas é um exemplo de como a gente... Quem era o obsessor? Era o fumante, não era o espírito. E o fumante falava, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, parece que tem um obsessor que fica me dando vontade, e era o contrário. E isso a gente pode reproduzir e projetar sobre todo tipo de comportamento vicioso. Porque nele pode estar espíritos que, obviamente, se vinculam ao nosso vício para se locupletarem disso, claro. Mas há muitos que permanecem escravizados em função. Porque isso é outra coisa que a gente precisa entender. Essa convivência de espíritos ainda muito materializados, ainda revestido, né, obviamente, dessas sensações materiais, é claro que eles procuram estar junto disso para que possam o quê? Sentir o prazer dessas emanações. Eu não me lembro, vou lembrar bem, mas é da série do André Luiz, que tinha um espírito que era utilizado por obsessores para criar problemas, né? Ele era um obsessorzinho, digamos assim, se eu posso chamar de segunda classe, porque ele era encarregado por espíritos ali. Sabe como ele era pago? Ele era um sacerdote, um sacristão. Talvez alguém vai se lembrar da obra que está, eu não me lembro agora, infelizmente. Eles forneciam a ele vinhos, jantares maravilhosos para ele desincumbir determinadas tarefas. Ele fazia isso a troco dessas sensações de banquetes regados a vinhos e etc, etc. Era pagamento. É muito comum isso. Os espíritos que são utilizados em processos obsessivos, que a gente chama de processo obsessivo, às vezes são os espíritos que menos têm noção do que estão fazendo. Eles apenas se incumbem, não sabem nem direito por quê. Eles sabem que tem que se vincular a determinadas pessoas, e aí, sabe, esse vincular é fluídico, né? Como se colocasse ali uma tomadinha, porque os fluidos deletérios dele
vão impregnar aquele perispírito do encarnado e que vão gerar as enfermidades ou agravar os males físicos, bem como também espíritos ainda muito magoados, com muito sofrimento, com muito desânimo, são vinculados a pessoas para poderem o quê? Levarem-nas a quê? Também ao desestímulo, até ao suicídio. Isso é muito sério, porque isso é corriqueiro. Nós estamos suscetíveis a isso todos os dias. Por isso é que nós temos, o lar tem a nossa defesa natural, que são os nossos guias e protetores. Mas eles precisam ser cultivados dentro dele o culto do evangelho no lar, as nossas preces, as nossas orações, o respeito no linguajar, no comportamento social. Porque quem transforma um lar num botequim, mesmo no fim de semana, vai ter companhia de espíritos que frequentam o botequim e não pensa que eles vão embora no fim da noite. Muitos embriagados acabam dormindo no lar. Alguns gostam de determinado conforto porque não tiveram na sua última encarnação e permanecem ali, porque encontram situações que lhe propiciam uma simbiose fluídica. Está lá em Sexo e Destino. O obsessor tomava uísque a hora que ele queria. De tão imantado que ele estava, o dono da casa, ele dizia, quero beber um uísque. Ele ia lá e bebia um uísque. Chegava ainda, né, olha só, ao detalhe de oferecer uma dose a espíritos obsessores que chegavam lá. Você quer tomar um uísque? Espera aí. Ia lá, influenciava, o dono da casa tomava um uísque. E ele oferecia alguém para pegar aquelas emanações vaporosas. Quer dizer, ele comandava. Está lá em Sexo e Destino. E assim, tantos outros casos de completa anomalia. Incesto. Está lá no Sexo e Destino. É só ler uma obra belíssima do André. Questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade, né, ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida, elas vão ocorrer simultaneamente? Está falando de mortes acidentais violentas. Está claro isso? O cara não estava doente? Não... O Heraldo caiu. Caiu, Heraldo. Vamos ver se ele volta. Voltou. Microfone. Todos me ouvem? Sim. Então, eu estava dizendo de mortes violentas, né? O cara tá bem de saúde, né? Sofre um acidente, enfim. Ali ele está perguntando, essa separação da alma é simultânea? Geralmente assim fala lá o Espírito de Verdade, né? Mas em todos os casos, muito breve é esse instante, né? Em que cessa a orgânica, né? Para separar o duplo etérico ali do corpo físico, ou do perispírito e o duplo etérico do corpo físico. Ele diz por quê? Porque muitas das vezes esse rompimento pode não se dar totalmente, ainda fica alguns resquícios ali. Tem uma outra pergunta também interessante, que era muito comum nessa época do Kardec, também, né, a questão da decapitação, né? Revolução Francesa, né? A invenção lá do guilhotin, lá, a guilhotina, né? Que foi muito usada, né? Ele pergunta se na decapitação, essa é a 162,
digamos assim, aquele que foi decapitado, ele ainda tem consciência de si mesmo, quer dizer, essa consciência se apaga na hora que é cortada ali a cabeça, né? Então, o espírito vai responder também de uma forma geral, conserva durante alguns minutos, até a extinção, né, completa lá da vida orgânica, é claro, ou seja, em que os laços fluídicos. Existem espíritos que aparecem nas reuniões mediúnicas, que são principalmente aqueles que foram ou decapitados, ou aqueles suicidas que se atiraram à frente de um veículo, né? Enfim. Eles, alguns com a cabeça na mão, a percepção deles é que a cabeça está aqui, ó, eles trazem a cabeça. E muitas das vezes a espiritualidade recompõe, colocam, entre aspas, a cabeça, né, digamos assim, costura a cabeça no pescoço. Claro, estão trabalhando o quê? Estão trabalhando a percepção dele, né? Porque ele, o espírito dele, não perdeu a cabeça, não é verdade? Mas é a imagem que está impregnada, que ele vê, né? Então, mas Kardec, o Espírito de Verdade, fala uma coisa importante também. Quando há uma apreensão da morte, veja bem, que está falando sobre a decapitação. Quer dizer, o indivíduo sabe que vai ser decapitado. Ele vai até o patíbulo, né? Ele caminha, ele sabe daquele momento, ele acompanha tudo isso. Ali, essa apreensão da morte, ele está dizendo, faz com que se perca um pouco essa consciência, né? Talvez um desligamento, um desmaio, né? Então, o Kardec fala assim, pode ser uma resposta orgânica, fisiológica, né? Em que ele perde essa consciência, né? E se ele não perdeu, o Kardec fala, até pode ser que ele pode conservar por breves instantes, né? Agora, essa inconsciência, ela vai cessar, né, imediatamente quando a vida orgânica, né, principalmente ali, o cérebro já não funciona mais, é o que o Espírito de Verdade diz, né? Mas isso também não quer dizer que é um momento em que o perispírito está separado do corpo, a gente sabe. Porque essas mortes, né, mais violentas, elas ainda vão ter um fluxo grande de vitalidade e os cordões precisam, de alguma forma, terminar. Alguns centros, né, de força, alguns chakras estão muito vitalizados, né? Tá? Então, isso o Espírito de Verdade está dizendo. Quando, veja bem, quando são casos, né, de morte violenta, ou seja, quando não é uma morte natural, em que as forças vitais vão se exaurindo normalmente, mais fortemente os laços estão presos ao perispírito. E aí o desprendimento é mais lento, né? O Kardec sempre diz também, aí ele fala que essa é uma ocorrência muito frequente, né? Muitas pessoas, logo antes de morrer, elas entreveem ali o mundo espiritual, né? Talvez isso seja até propiciado, e é muito comum. A gente sabe de pessoas que estavam doentes, ali que a gente sabe aqueles estertores, né? Aquele final que a gente sabe estão ali, e normalmente sonham com entes queridos, com parentes, né? E que fala, olha, sonhei com uma mãe que já morreu, isso não é um bom sinal, né? O doente fala, andei sonhando com a mamãe, com o papai, que veio me visitar, não é? Quer dizer, Geraldo, Oi, Fran. o Kiko pediu a palavra de novo, tá? Tá, beleza, Fran, obrigado. Kiko, só um minutinho, vou concluir aqui. Então, o Kardec fala, né? Então, isso muitas das vezes suaviza ali, né? Agora, no exato momento da separação, há uma perda de consciência de si mesmo, né? Que é muito parecida, segundo os espíritos, com o nascimento. O Kardec chega a afirmar aqui o seguinte, jamais se tem consciência do último suspiro do corpo, né?
Ou seja, isso vai ocorrer sem que o próprio espírito dê conta disso. Há um estado de inconsciência nesse instante mais final, né? Agora, não confundir que muitas das vezes essa agonia, né, de convulsões, né, de um cadáver, para quem é da área da saúde está muito acostumado com isso, a Geninha é enfermeira aí, ó, sabe bem disso. Muitas das vezes é só um efeito físico ali, do próprio corpo, né? É um efeito físico só, né? Às vezes o espírito nem está experimentando essa sensação. Então, aqueles movimentos, né, do corpo já está desligado o espírito, né? Aquilo ali é unicamente física. Fala, Zé Quicalho. Do Heraldo, é o seguinte, essa questão aí, a fala da apreensão, né? Dizer a apreensão, o medo, né? Mesmo, o perrengue. Me lembra muito aquilo que a gente conversou na reunião passada dos cristãos nas arenas, né? Com certeza eu seria aquele cristão que estava subindo igual lagartixa na parede para tentar escapar. Estaria com apreensão, com muito medo, né? E Sim. aí é um caso análogo, ou muito parecido, né? Uma situação parecida. Mas, do outro lado, os cristãos com serenidade, com semblante tranquilo, já em vez de apreensão, é serenidade. Mas será que eles têm a consciência de que o corpo estava sendo dilacerado, rasgado, ou o sentimento da dor física, né? E aí também eu fiquei pensando nos casos dos pilotos de corrida, né, de automóveis, quando tem acidente muito grave, experiência de quase morte, né, que aquele momento do acidente, ele lembra até antes do acidente, tudo que ele fez, e lembra depois do acidente. Mas aquele momento do acidente, que para a gente é um momento de muita dor física, ele não lembra, como uma defesa do cérebro, diz a ciência. O cérebro se defende. Esse momento de apreensão na decapitação é bem parecido, né? Então, tem as duas coisas. Tem a questão do perispírito espiritual e tem a questão Sim. física. Mas tem uma diferença básica. Nesses momentos aí de quase morte, vamos deixar bem claro, você tem os cordões fluídicos ainda todos presos ao corpo, quer dizer, você tem uma vida orgânica, mesmo que ela esteja correndo um risco, etc e tal, mas você tem uma vida orgânica e o espírito está ali. Então, esse estado de inconsciência é temporário, como diz, na ruptura, que não aconteceu, por mais que seja um acidente feio, etc, etc, etc. Não aconteceu a ruptura, porque não tem como romper e depois não tem superbonder para colar cordão fluídico. Não tem mais jeito. Rompeu, rompeu. Tá certo? Então, é diferente. Uma coisa você ainda está vinculada ao corpo, e aí sim, relaxou-se, né, pelo próprio problema orgânico, eu tenho uma visão do mundo espiritual, mas estou presa ao corpo. Inclusive, há relatos de alguns espíritos, que algumas criaturas que vivenciam esse fenômeno de quase morte, né, e que eles estão sentindo um prazer imenso estar ali no mundo espiritual. E que muitos são até, né, levados pelos próprios guias a voltar ao corpo, impedindo-os, entre aspas, convencendo-os a voltar. Porque isso, inclusive, faz parte, predomina muito, em grande parte dos casos, os espíritos o quê? Relatarem, essas pessoas, uma sensação de extrema liberdade e alívio. Enxergam o corpo, pairam acima do corpo, enxergam o ambiente, mas não querem voltar para aquele corpo, embora se reconheçam nele lá. Porque a paz que aqui estão querem esse estado de coisa. E, às vezes, grande parte dos espíritos diz, não é a hora.
Você tem muitos relatos assim. Tem que ser convencido, né? Porque o bem-estar é tamanho, a Fica sensação imaginando. de liberdade é tanta. Falar, ai, Sim. eu muitas vezes, quando eu estava passando meus perrengues, eu pensava assim, e se pudesse a gente deixar o corpo da gente, né, que está com tanta dor, tanto problema, deixar no cantinho, quando ele melhorar, eu volto e pego, né? Eu acho que é a mesma sensação, assim, você desencarna, está num perrengue danado físico, né? Aí... Agora, a gente precisa, Kiko, aproveitando a sua fala, ela é importante, pedagogicamente, a gente se lembrar da importância dos cristãos que iam serenos. Por que iam serenos? Algo os alimentava para tal. E essa coisa não era uma coisa que era, digamos assim, por privilégios de alguns. Não deveria existir ali uma contrapartida nesse comportamento do que no comportamento aí que você disse aí da lagartixa? Não deveria ter, ali tem uma contrapartida. Estavam serenos por quê? Alguma coisa pela do fé, comportamento deles. Pela confiança plena. Pronto. E que isso é importante para que a gente traga à baila, para que a gente reflita nisso também. A necessidade da serenidade. Essa serenidade é conseguida de que forma? Através da fé, da confiança. Da fé, através da confiança, da certeza, de pelo menos nós começarmos a refletir acerca da imortalidade da alma, não como apenas como um princípio basilar de uma doutrina religiosa que a gente se vê nela. É preciso que a gente pense e medite sobre isso sempre. Nós somos espíritos imortais que temporariamente estamos revestidos de um corpo físico. Mas a nossa origem, a nossa natureza é eminentemente espiritual. E se esse corpo sofrer qualquer morte, sobreviveremos. Alhures, a nossa individualidade não perdemos. Eu não deixo de ser essa criatura, nenhum de nós deixa de ser a criatura que é. Quando nós nos olharmos no espelho, para finalizar, Celinha, e a gente se preocupa tanto com os nossos cabelos brancos que vão surgindo, a gente não precisa aprender a não olhar o cabelo branco, mas enxergar outras coisas naquela imagem que vemos que vale a pena? Não o pezinho de galinha, mas aprendemos a conviver, porque isso é natural. Aprendamos também a olhar no espelho da alma todos os dias para ver as conquistas do espírito. Essas são imperecíveis. Gabi, desculpa aí, Kiko. Celinha já me olhou de rabo de olho. Não, Heraldo, você parou aonde no livro? Eu parei, Celinha, eu parei na última aí, Celinha. A 100, acabei. 162, Celinha. Então semana que vem nós vamos pegar a 163, é isso? É. Então tá. Então vamos lá, vamos passar para a nossa segunda parte, vamos aproveitar